Opa, e aí? Eu sou a Shine Comenta e mais um vídeo de iceberg. Nossa, parece que eu vou sugar esse estilo de vídeo. E hoje é o iceberg de um jogo muito querido do Roblox chamado Doors, que recentemente teve o Doors Floor 2, então por que não fazer um iceberg do jogo? E se você por acaso não sabe o que é um iceberg, eu vou resumir aqui agora. Um iceberg, em cima, ele vai ter as camadas mais leves e que todo mundo conhece. Mas quanto mais abaixo a gente vai, tem coisas mais pesadas e que quase ninguém conhece. Bom, então acho que eu não tenho muito o que falar nesse início de vídeo, então sem muita enrolação, vamos começar o iceberg de Doors. Também outra coisa que eu tenho que avisar é que algumas gameplays eu peguei desse canal aqui e outra é que estamos chegando a quase 1000 inscritos, então por favor, dá uma força. O hotel é o primeiro andar de Doors, sendo a primeira fase onde temos que ir da porta 1 até a porta 100, onde depois de pegarmos o elevador, a gente desce até lá e começa a nossa jornada. As minas é o segundo andar de Doors, onde depois que o elevador caiu, a gente acaba caindo nas minas, onde o lugar é bem maior e bem mais escuro que o hotel. E também lá encontraremos novas entidades. E falando em entidades, as entidades são criaturas que vivem naquele lugar, onde podem ter algumas que são hostis e algumas que são amigos, aliados. Mas a maioria dessas entidades vão tentar nos matar. E também nesse iceberg eu vou falar de cada uma dessas entidades que temos no jogo. Rush é uma das entidades que possivelmente mais aparece durante a gameplay. Quando as luzes piscarem, isso significa que o Rush ele está vindo, então na hora você tem que se esconder em um armário. Ou também você pode evitar ele saindo do caminho dele, assim ele vai passar reto e não vai te ver. Mas no Floor 2, quando a caverna estiver tremendo e tudo estiver caindo, quer dizer que ele está vindo, e você também tem que se esconder no armário, que nem no Floor 1. O Ambus, ele é quase que nem o Rush, só que a diferença é que tem menos chance dele aparecer. Ele é um pouco raro de aparecer, ele pode aparecer depois da porta 50 no Doors Floor 1. E diferente que o Rush, que ele passa e vai embora, o Ambus, ele sempre vai ir e voltar, se ricocheteando e indo pro lado pro outro, forçando assim que o jogador seja obrigado a ficar mais tempo no armário. O Hide é uma entidade que te obriga a sair dos armários. Se você ficar muito tempo nos armários no Floor 1, basicamente uma entidade vai te tirar desses armários. Só que no Floor 2, quando você sai do armário que você estava utilizando, você não pode voltar mais no mesmo armário, porque o Hide vai ficar naquele armário, te forçando a encontrar outro armário, já que ele vai te bloquear a entrar naquele armário. O Seek é uma entidade que aparece 5 vezes no Doors. Durante o Floor 1 ele aparece 2 vezes, no Floor 2 ele aparece 3 vezes. Quando você estiver perto de chegar na porta onde o Seek vai aparecer, alguns olhos irão aparecer e ficarão te observando. E quando chegar no grande corredor, o Seek irá aparecer e te perseguirá enquanto aparecerão alguns obstáculos te impedindo que você chegue até o final. Enquanto no Floor 1 alguns objetos e coisas vão caindo e você tem que ficar se agachando, no Floor 2 você tem que ficar pulando e até entrar no kart para ficar se abaixando e virando pro lado pro outro. Na primeira perseguição do Floor 1 ele aparece na porta 25, enquanto na segunda perseguição ele aparece na porta 70. Enquanto no Floor 2 ele pode aparecer na primeira perseguição na porta 140 e a segunda perseguição na 195. E também ele aparece no final do Floor 2, capturando e possuindo um Gambler, que vamos falar dele agora. Os Grumblers são entidades que aparecem depois da perseguição do Seek na porta 150, onde você tem que colocar um código em 4 âncoras, a A, a B e a C e a D, enquanto essas criaturas vão te perseguir e até a rainha deles. E eu só vou falar uma coisa, essa é a parte mais chata e mais difícil do jogo, ela irrita muito. Mas no final do Floor 2, a rainha tenta pegar os jogadores, mas ela não consegue porque o Seek contamina ela. Dupe é uma entidade que te obriga a saber o número das portas que você passou. O Dupe pode aparecer em salas que tenham mais de uma porta, como 3, 2 ou mais. Mas se acabando você esqueceu qual porta você tinha passado e qual seria a próxima, você vai acabar quase perdendo a metade da vida se você escolher a porta errada. Então o jogo ele sempre te obriga a prestar atenção e contar quais portas você já passou.
Figure é uma entidade que aparece na porta 50 no Floor 1 e basicamente você tem que fazer o menos barulho possível. O Figure ele é uma entidade cega, então você tem que sempre andar agachado, só que ele se locomove pelo som, então se ele escutar um mínimo barulho, se você correr um pouco, ele vai atrás de você. Ele também aparece na porta 100 e também ele é o responsável que faz nosso elevador cair pra ir pro Floor 2, as minas. Só que também ele pode aparecer no Floor 2, te obrigando a ter que ir devagar até a próxima sala, ou também te obrigando a ter que fazer um gerador para abrir uma porta. Se você por acaso morrer no jogo, você pode pagar uma quantia de 40 Robux para ressuscitar. É bem óbvio para que isso serve, porque vai que tu tava na porta 98 e você acaba morrendo, mas você quer continuar porque tava pertinho de finalizar, então você vai gastar os seus Robux para reviver naquela área. Eu mesmo já usei o Revive, mas eu tive uma triste história no The Mines. Gingler, ou conhecido como Risadinha, é uma entidade que ela fica no teto das minas e você tem que olhar pra cima pra saber onde é que ele tá, porque senão ele vai cair na sua cara e vai ficar te mordendo. Pra você evitar essa entidade, você pode jogar uma lanterna nela que ele vai ficar cego, então ele vai tampar os olhos e não vai cair em cima de você. Ou também, se você estiver junto com um amigo e ele cair em cima da sua cara, seu amigo pode tirar ele de você. Screech é uma entidade que basicamente sempre que você ouvir um ps, quer dizer que ele está perto, então você tem que ficar olhando em volta e quando você encontrar ele, você tem que ficar encarando ele e ele vai embora. Ele normalmente aparece em áreas escuras, só que nas minas ele vai aparecer mais frequentemente. E ele também é bem parecido com o Glinger, só que possivelmente ele foi dominado pelo Seek pra estar daquele jeito. Ace, ou conhecido como Olhos, ele é uma entidade onde basicamente você não pode olhar pra ele. Sempre que ele aparecer você tem que evitar em olhar, porque senão ele vai causar muito dano quando você olha pra ele. Mas o problema é nas minas, porque nas minas ele fica teleportando, então pode ser que sem querer você possa olhar pra ele na hora que ele teleportar. Então o melhor jeito de evitar ele é olhar pro chão e seguir o caminho, sem olhar pra ele. Os Gloombats são entidades onde eles aparecem no The Mines e eles odeiam a luz, devorando ela. Então sempre que eles aparecerem você tem que desligar todas as luzes, senão eles vão começar a te morder e vão te causar dano. Essas entidades também têm alguns ovos, que se você pisar nesses ovos você acaba levando dano, então você tem que evitar de pisar nesses ovos. The Rooms é um local onde você pode encontrar no hotel. Quando você chega na porta 60, você pode encontrar uma porta fechada, que se você abrir, você vai parar caindo no The Rooms. O The Rooms é inspirado em um jogo que tem no Roblox, que se chama Rooms. E nesse lugar você tem que ir da porta 0 até a porta 1000. E lá tem 3 entidades, sendo o A60, aquele que nem o Rush, o A90, que vai aparecer o sinal de pare, e você tem que ficar parado, não poder mover um músculo no jogo. E o A120, aquele que nem o A60, só que a diferença é que ele veio de frente. E quando você completa chegando até a porta 1000, você ganha um item que eu vou falar mais pra frente desse iceberg. Snare é basicamente como uma armadilha que fica no chão. Ele pode aparecer na estufa e ele basicamente te prende por 6 segundos. Ou seja, se o Rush estiver vindo e ele te prendeu, então quer dizer que já é morte direta. Timothy é uma aranha onde ela pode pular no seu rosto quando você abre um armário. Ela é bem rara de aparecer, mas se você ficar abrindo muitos armários, uma hora ela aparece e pula na sua cara. E também ela tira pouca vida, então um pouco de boa. Seek Blob aparece na porta 200 do Doors Floor 2, onde a gente tem que puxar algumas válvulas para fazer ele descer no esgoto. Mas também ele invoca outras coisas, como a mão do Seek e algumas criaturas que são tipo os peixes Seeks ou tubarões. E também, se você for ruim de parkour, então já era, porque isso vai ser muito ruim para você. Mas se no final você puxar todas as válvulas, ele vai ser sugado pelo esgoto e vai embora. A enfermaria é uma área onde eu não preciso nem falar o que é, né? Uma enfermaria. E lá é onde você pode usar a chave de caveira, onde você abre uma sala que tem uma planta, que é uma erva verde, que você pode pegar ela e você pode ganhar uma conquista com isso. Os quadros de Doors são algo muito interessante, com alguns quadros tendo até referências como um que é o Sapo Pepe, e o outro que é uma referência ao Trollface, e tem vários outros, possivelmente alguns que são de referência que nem eu mesmo tenho entendido, possivelmente vão estar passando aí na tela. E cada quadro tem um nome, e é bem interessante isso para você tentar adivinhar a referência de cada um dos quadros.
Halt é uma entidade que pode aparecer durante a sua gameplay. O Halt, ele vai te levar a um longo corredor onde ele basicamente vai ir atrás de você até que ele vai se teleportar na sua frente. E quando ele fizer isso, ele vai te dar um aviso pra você voltar. Então você tem que virar e andar pra trás. E se você conseguir chegar até o final do corredor, até a porta, você consegue fugir dele. Só que nas minas é um pouco diferente. Não é um corredor, é um monte de obstáculo. O pátio, ele aparece na porta 89, antes de você chegar nas últimas 10 portas até a porta 100. Então lá você pode pegar alguns itens, como encontrar alguns baús e alguns armários também. E depois do pátio, você vai chegar na estufa, que vamos falar daqui a pouco nesse iceberg. Dread é uma entidade que basicamente vai te forçar a se mover, porque se você ficar FK por 10 minutos, ele vai aparecer e te matar. Possivelmente isso só foi feito para caso os jogadores ficassem FK e demorassem muito para eles serem mortos por aquela entidade. Então relaxa, é só você não ficar 10 minutos parado que você não morre. É de boa, de boa, de boa. Não tem problema nenhum. Jack é uma entidade que basicamente ela pode ficar nos armários e quando você abrir os armários ele vai te expulsar de lá imediatamente. Mas também quando você estiver indo pra alguma sala você pode ver ele e ele acaba sumindo, deixando aquela sala toda vermelha por algum momento. Eu acho que pra mim essa é a entidade mais assustadora que tem nesse jogo, porque olha pra cara desse bicho, não tem como não ter medo desse diabo. Depois da porta 50, você pode encontrar a Jeff Shop, o shop do Jeff. Jeff é uma entidade que não sabemos sua verdadeira aparência, mas se você tentar jogar uma lanterna dele, ele fica irritado. Mas o Jeff é uma entidade que vende alguns itens e tem alguns tentáculos também. Também lá temos o El Goblino, que ele basicamente é um Goblin e ele menciona algumas coisas pra gente, falando até algumas curiosidades pra gente. E junto com ele tem um Bob que vamos falar mais pra frente sobre ele. E o El Goblino, ele também comenta que ele é um amigo do Jeff, e ele fala que se uma pessoa tentar roubar algo do Jeff sem pagar, acabando que rola umas coisas que você não vai gostar. O crucifixo é um item onde ele pode ser utilizado para tirar algumas entidades do local. Se um rush estiver vindo, você pode usar um crucifixo que ele vai pegar ele e prendê-lo e levar ele embora. Isso funciona com várias entidades, mas com algumas podem não funcionar, como o Seek e até o próprio Figure e até os Gamblers. O crucifixo normalmente pode ser obtido com o Jeff, então você pode pegar com ele ou também você pode encontrar ele, mas é bem raro. Tipo, eu mesmo só encontrei uma vez e foi lá nas minas, na porta 150. The Backdoors foi um evento que teve dentro do Roblox, onde o Doors participou. Onde nesse evento você ia da porta menos 50 até a menos 1. E no The Backdoors tinham 3 entidades, sendo uma delas o Blitz, que é uma entidade que é que nem o Rush, mas ele também podia ser que nem o Ambush. Também tem o Lookman, que é que nem o Waze, mas ele só vai te causar dano uma vez. E ele também pode se teleportar. E também tem o Waste, onde ele aparece quando o seu tempo acaba. Porque no The Backdoors ele tem tempo. E pra você aumentar o tempo, você tem que puxar umas alavancas, mas você tem pouco tempo, ou seja, você tem que ser o mais rápido possível. A alfa do Doors era o lançamento do jogo, quando o jogo tava na alfa. Eu joguei naquela época e foi naquela época que eu finalizei o jogo. E na época muita coisa era diferente, como não tinha certas entidades, não tinham certos locais. Algumas coisas eram diferentes, como a porta 100 era um pouco diferente, mas algumas coisas não mudaram muito. Até que teve a atualização do Doors+, que aí trouxe mais coisas e mudou algumas coisas. Bom, acho que todo jogo tem um conteúdo removido, e normalmente esses são designs de algumas entidades, salas removidas, e tem várias coisas que possivelmente eu vou estar mostrando na tela. E é bem interessante ver como é que eram as entidades antigamente, como é que elas seriam, mas acabando que foi descartado. A estufa é um local que aparece depois da porta 90, onde depois de passar pelo jardim você chega na estufa. O problema da estufa é que o local é totalmente escuro, ou seja, se por acaso o Rush estiver vindo, você não vai poder ver as luzes piscando, você tem que escutar ele se ele tá vindo sim ou não. E também é nessa parte que o Snare aparece, ou seja, você tem que ficar de olho também no chão.
1º de abril, o Doors sempre lança um modo de jogo novo, como tem o Super Hard Mode, que tem várias coisas que dificultam o jogo, como do nada o Jeff the Killer, essa criatura aí que até agora eu não entendi como é que funciona, algumas diferenças do Rush, várias coisas. Também teve o 1º de abril desse ano, que foi o do Doors Retro, só que esse aí eu acabei não jogando, então eu não sei o que tem nele, então não tem muito o que eu falar do Retro. Glitch é uma entidade que serve mais pra pegar as pessoas que estão em lugares onde não deveriam estar. Como se por acaso você caísse no mapa ou tivesse num lugar onde não deveria estar, ele basicamente dava um jumpscare e te levava perto dos seus amigos de novo, ou te levava pra outra sala. Mas também, se por acaso você ficasse 7 salas atrás dos seus amigos, ele basicamente apareceria e te teleportaria perto deles, pra você não ficar muito longe deles. E uma curiosidade é que o Figure é bem menor que o Glitch, tá? O Glitch é bem maior que o Figure, é só um detalhe. Eventos é pra falar sobre quando o Doors fazer uma parceria com outro jogo do Roblox, como o Please Donate, onde se você desse uma gorjeta pro Jeff, você poderia ganhar uma cabana dentro do jogo que era do Jeff. Eu só mencionei esse porque ele é o único que eu tenho essa cabana do Jeff dentro do Please Donate, mas também, se eu não me engano, tinha um de um jogo de Tower Defense. No lobby do jogo tem uma porta que está fechada, mas se você chegar bem perto dela, você consegue escutar o som do ambiente do FNAF 2. O pré-ambush era uma versão antiga do ambush, que era basicamente uma versão toda vermelha dele, e era um pouco mais esquisita, falar a verdade. E eu vou falar uma verdade, eu gostei bem mais dessa versão do pré-ambush do que do ambush atual. Óbvio que eu também gosto do ambush atual, ele é muito legal, eu gosto do design dele, eu acho assustador, mas eu gostei muito mais dessa versão todo vermelho dele. Os modificadores servem pra, sei lá, vamos supor que você finalizou o Doors e tá cansado do jogo ser a mesma coisa. Então você usa os modificadores para diferenciar algo, para deixar mais difícil ou mais fácil. O jogo tem vários modificadores, então eu não vou falar de todos eles aqui, mas se você por acaso escolher um modificador difícil, ele vai aumentar a quantidade de moedas que você vai ganhar. Agora, se for um fácil, ele vai diminuir a quantidade de moedas que você vai ganhar. É bem legal e também você pode utilizar isso para jogar o modo Hard Mode lá do 1º de abril também. O Void, ele basicamente evita que o jogador fique lá atrás enquanto seus amigos estão lá na frente, fazendo com que a sua tela fique preta e acabando que deixa um flash de luz te levar até perto deles. Ele pode causar entre 10 a 40 de dano, então você pode perder muita vida, então nunca fique para trás e não abandone seus amigos se você não quer que ele perca a vida. O NVCS 3000, ele serve para basicamente você encontrar certas coisas através da parede, ou também como visão noturna. Você consegue ele quando você chega na porta 1000 no The Rooms. E basicamente você consegue ver através da parede algumas alavancas, os livros da porta 50 e objetos que basicamente ajudam a progredir, como chaves. Mas agora itens como lanternas, isqueiros, esses aí ele não consegue não. Sally Widow é uma entidade que aparece no lobby do jogo, só sorrindo no escuro. Essa entidade não tem muito pra o que a gente falar, mas não sabe se futuramente ele pode aparecer no jogo, sei lá, num Doors Floor 3, 4, 5, nem sei quantos Doors vão ter. Mas até então a gente só tem a aparição dele no lobby, não sabemos se ele vai ser uma entidade que vai tentar nos atacar futuramente. Vamos lá, acho que todo mundo conhece o Goku e conhece o Trip, e conhece o Goku Trip, que acho que hoje em dia é um meme morto, mas tinha um segredo dentro dele do Doors, onde basicamente na tela de morte, quando você clicava em retornar ao lobby, tinha muita pouca chance dele aparecer, e é tipo algo muito raro. Então se por acaso você viu ele quando você estava retornando ao lobby, parabéns, você é um sortudo do caramba. Bob é algo bem misterioso dentro de Doors. O Bob possivelmente é uma pessoa que acabou morrendo naquele lugar. Não sabemos muito quem ele era, mas possivelmente o Bob sabia muita coisa sobre aquele lugar, mas ele acabou morrendo e o Algoblino considera ele ainda como amigo. Não sei porque ele leva ainda o esqueleto dele. Acho que o Algoblino é bem sozinho. Mas assim mesmo morto, o Algoblino leva o Bob junto com ele pro Jeff.
Os três arquitetos, conhecidos também como as três luzes, são basicamente luzes que aparecem e ajudam a gente durante o jogo. Sendo uma delas a luz guia, que basicamente ela aparece no Doors padrão, ajudando a gente a encontrar itens e evitando que algumas certas entidades pegam a gente. Tem a luz curiosa, que ela aparece mais no The Rooms e no The Back Doors, e ela ajuda mais a encontrar saídas ou algumas portas. E por último a luz vermelha, que ela bloqueia a entrada do The Rooms se você tiver com algum modificador ligado. Sendo elas as três luzes que ajudam a gente durante o jogo. Quer dizer, eu não sei se a luz vermelha ajuda, ela pode também ser contra a gente. Vamos esperar um pouco para ver como é que ela vai funcionar. Normalmente alguns jogos, para explicar suas lores, eles normalmente colocam fitas ou minigames, cutscenes ou outras coisas para explicar a lore. Só que o problema de Doors é que não tem nada disso, você vai descobrindo a história durante a gameplay. Ou nem isso, né, porque você fica meio confuso para entender as coisas. Não sei se no futuro vai ter alguma coisa assim para contar a história melhor, mas a gente vai ter que esperar para ver como é que é a história real desse jogo. Como possivelmente explicando a origem dessas entidades, explicando a origem do hotel, das minas e daquele castelo que a gente vê. Existe uma conquista que tem uma referência a Undertale e uma das frases de um dos personagens chamado Sans. Com essa conquista tendo a descrição de rápido, atrás daquela luminária de forma conveniente, que é uma referência a uma das frases do Sans quando ele pede pra Frisk se esconder atrás de uma luminária, pra poder se esconder do Papyrus que estava vindo. É uma referência bem legal, ainda mais que Undertale é um dos meus jogos favoritos e vai que um dia eu pense em fazer um vídeo falando sobre esse jogo. Nas versões mais antigas de Doors, se por acaso um jogador demorasse para carregar no jogo, acabando que ele trocaria totalmente sua skin para uma skin com uma camisa escrito I Love Doors. Ele mudava totalmente seu avatar, mudando seu cabelo, rosto, roupa, calça, tudo ele mudava. Mas agora possivelmente não é mais visto, porque possivelmente eles tiraram essa opção. Agora se o jogador demorar para carregar, demorou mesmo e não muda nada. Tá bom, eu botei esse tópico só pra deixar esse iceberg um pouco maior. Então, vamos lá, Sick Cat, algo... Tem pessoa que tem fetiche nisso, tenho certeza disso. Mas na verdade nem sei muito como é que eu posso falar sobre isso. Mas basicamente é o Sick, só que como gato, assim dizer. E não é só ele, todas as entidades acho que tem uma versão assim, que a comunidade fez. É bem estranho. E ainda mais pra frente desse iceberg vai ter acho que até coisa pior, que vai vir lá na próxima camada. Mas a gente já fala sobre isso. Mas isso é algo bem estranho, eu acho que se você gosta disso, você é estranho pra caramba. Builderman é um personagem que tem dentro do Roblox, onde você consegue ver na porta 100 do Doors. Mas é bem difícil de ver ele. E eu não sei se hoje em dia dá pra ver ele sim ou não, mas eu sei que é bem difícil de ver ele, você tem que até usar uns métodos pra conseguir ver ele. Mas por que ele tá lá escondidinho, não sei, só o criador de Doors sabe. Ele acho que decidiu só botar como referência mesmo. Smiley seria a origem do design do Rush. Essa coisa amarela, que é basicamente tipo um emoji sorridente, assustador, seria a origem pelo design do Rush. E enquanto eu tava pesquisando esse detalhe, eu achei engraçado porque teve alguma galera da comunidade que teve a ideia de pegar uns concepts e botar ideias do Doors pra essa entidade, pra colocar esse Smiley dentro do jogo. Eu achei bem interessante, pra falar a verdade. Mobley foi uma entidade descartada dentro do jogo antes do seu lançamento. Mobley basicamente ele terá uma mecânica onde ele daria jumpscares aleatórios, só que isso foi descartado e ele também foi trocado pelo Jack. Não sei se um dia eles vão pretender colocar essa entidade de novo dentro do jogo, ou também eles só vão descartar essa entidade e nunca vamos ver ela dentro do jogo. Shadow é uma das entidades mais raras de aparecer dentro do Doors, e não estou falando do Sonic, e eu estou falando desse Shadow aqui. E basicamente ele é muito raro, tendo 0,05% de chance de aparecer, onde quando você abre uma porta você pode ver ele, só que ele rapidamente some fazendo as luzes piscarem e fazer um som assustador. Se você encontrou ele, você tem muita sorte. Todo mundo conhece a regra 34 dentro da internet. Se existe, há uma versão mais 18. E basicamente, óbvio que Doors não seria diferente. Eu até dei uma pesquisada pra saber se realmente eu me traumatizei. Meu Deus do céu, alguém arranca meus olhos. E é só mais um de várias coisas que tem dentro daquele site. Por favor, não pesquisem, porque é sério, aquilo é horrível.
Basicamente, enquanto o jogador jogava Doors, ele conseguiu encontrar o que parece ser uma entidade feita de cristais, algo que poderia ser bem raro de se encontrar. Mas possivelmente isso poderia ser um erro do jogo, ou poderia até ser um segredo que os jogadores, quer dizer, os criadores, porra pra cara, que os criadores deixaram dentro do jogo. Seria bem interessante ver uma entidade feita de cristais dentro do Doors. Envy Dollar, basicamente, ele era um troll da atualização do The Hunted, basicamente impedindo que o jogador colocasse a tesoura na fenda. E se o jogador tentasse pegar a tesoura, basicamente ele morria e a fenda sumia. Hoje em dia, você pode ver o Envy Dollar se colocar o pote de gorjetas do Jeff dentro da fenda. O Figure branco era uma versão muito antiga dele, com ele tendo uma cabeça oval e totalmente branco. É bem estranho ver ele dessa forma. Essas possivelmente eram as primeiras versões dele antes do lançamento do jogo, então ele possivelmente era desse jeito e era bizarro. Mas possivelmente durante o tempo ele começou a mudar e virou nosso querido Demogorgon que a gente tanto ama. Bom, esse foi o Iceberg de Doors. Você pode se perguntar que poderia ter mais coisas? Sim, só que eu peguei as coisas que mais achei interessante em falar nesse iceberg. E esse possivelmente é mais um iceberg entre vários que eu ainda vou pretender fazer. Eu postei na aba comunidades falando dos futuros vídeos que eu pretendo fazer nesse canal, tanto esse ano quanto 2025. Então é sério, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal que estamos quase batendo 1000 inscritos. E é isso, muito obrigado por ter assistido esse lindo iceberg.